Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Padre Antônio Simone. São todos bem-vindos, até aqueles que não são católicos, que não professam uma religião, mas que gostariam de aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Nós vamos continuar o nosso vídeo. Vá ver o vídeo anterior, onde nós falamos sobre os números. Nós já gravamos 2 vídeos para falar sobre os números. Nós vamos fazer uns 4 ou 5 vídeos a respeito deste assunto, porque os números têm uma mensagem importante dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ver o número 7. E se der tempo, o 8, o 9, o 8 e o 10, mas vamos ver o 7 especialmente, que é um número importante na Bíblia. É o número da plenitude. Entre nós, na nossa mentalidade brasileira, 7 é conta de mentiroso. Na Bíblia não, é outra mentalidade. O 7 é perfeição, plenitude. Justamente por quê? Porque o mundo foi feito em 7 dias, a plenitude, né? É claro que isso é simbólico, né? O mundo não foi feito em 7 dias como a gente imagina, né? Mas o 7 aqui quer dizer a perfeição da criação, até o descanso de Deus. A admiração também pela regularidade das 4 fases da Lua é a cada 7 dias. A cada 7 dias acontece uma fase da Lua, né? E o pessoal achava interessante isso, tanto na Babilônia quanto em Israel, né? Então o 7 denota plenitude, totalidade, né? No livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 10, fala que os celeiros se encherão. Vão se tornar 7 na linguagem hebraica, no original hebraico, está lá, vão se tornar 7, né? Mas na linguagem do português, não fala vão se tornar 7, vão se encher, né? Quer dizer, vai ter plenitude, os celeiros vão encher de cereais. O 7 é a soma de 3 mais 4. 3, como nós vimos, é o máximo da divindade, é o 3, né? É o número superlativo no hebraico, o número 3, que é o símbolo de Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o 4 é o símbolo do homem. Se eu colocar 3 mais 4, eu estou falando da totalidade de Deus e do homem, né? É o 7. Lameque, lá no Gênesis capítulo 4, versículo 24, Lameque, que é da descendência de Caim, que é o pai da vingança, né? O pai da cidade, o pai da briga, né? O pai do assassinato, né? Lameque vingou 70 vezes 7. Jesus é o contrário. É o perdão 70 vezes 7. Não é vingança, né? A importância do 7, do 70, né? Lá em Mateus 18, 22. São 7 os pecados capitais, para mostrar a totalidade dos pecados, né? A soberba, a avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Um dia desses eu ainda vou fazer um vídeo sobre os 7 pecados capitais. São 7 sacramentos. Antes do Concílio de Trento, depois da Reforma Protestante, em 1517, no século XVI, antes da Reforma Luterana, antes de aparecer os protestantes, no começo eram chamados de protestantes, depois foram chamados de crentes, hoje são chamados de evangélicos, né? Então, os protestantes apareceram no século XVI, 1517. A Contra-Reforma, que foi a reação católica, se deu no Concílio de Trento. Antes do Concílio de Trento, 1500 e pouco, antes do Concílio de Trento, tudo era sacramento. Vela, bênção, imagem, peregrinação, a Eucaristia, a confissão, a crisma, tudo era sacramento. Era uma multidão de sacramentos. A partir do Concílio de Trento, a igreja pensou, nós vamos fazer o seguinte, vão ser só 7 sacramentos. Porque o 7 é plenitude, né? Acompanha a totalidade da vida da pessoa, desde que ela nasce com o batismo até quando ela morre com a antiga extrema-unção, né? Que nós chamamos unção dos enfermos, mas é a chamada extrema-unção. Acompanha a totalidade da vida da pessoa, é o sentido do 7. O resto, fora desses 7 sacramentos, virou sacramental, que é vela, que é bênção, imagem, peregrinação, tudo isso virou sacramental, porque são 7 só os sacramentos. São 7 diáconos, quer dizer, para o serviço total da igreja, dos Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, foram ordenados 7 diáconos, para todo o serviço para os pobres, que eram os órfãos e as viúvas. São 7, então, diáconos: Estevão, Filipe,
Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, significando a perfeição do serviço na igreja primitiva. Na multiplicação dos pães, quantos cestos sobraram? 7. Numa nativa 7, na outra 12, né? Mas por que 7? Sobrou pão o suficiente para alimentar todo mundo se houver partilha. Vai haver plenitude de pão para todos se houver partilha. Isso está em Mateus capítulo 15, versículo 37 e Marcos capítulo 8, versículo 8. No Apocalipse capítulo 2 e 3, os dois capítulos inteiros, nós temos a totalidade das igrejas, as 7 igrejas. A mensagem de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse, simbolizando a totalidade das comunidades cristãs. Isso capítulo 2 e 3. Agora capítulos 6 e 8 são 7 selos no Apocalipse. 7 selos. Os selos aqui significa a totalidade dos mistérios da história e da vida. Então, Jesus vai ser o único a conseguir abrir os 7 selos, a romper os 7 selos e abrir o livro da história, explicar os mistérios e as dificuldades da vida. Como é que a gente vai resolver as questões nossas da vida? Então ele vai abrir os 7 selos. Apocalipse 6, capítulo 6, capítulo 8. Os 7 dons do Espírito Santo, quer dizer, a totalidade dos dons do Espírito Santo, né? Nós vamos fazer um vídeo também um dia sobre os dons do Espírito Santo, que são sabedoria, inteligência, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. É a totalidade da manifestação do Espírito Santo. Isso está em Isaías capítulo 11, versículo 2, os dons do Espírito Santo. Em Apocalipse 13, capítulo 1 e 17, capítulo 3, as 7 cabeças com 7 chifres, né? As 7 cabeças são as 7 colinas de Roma e os 7 imperadores, né? E o chifre é o sinal do poder, né? Poder. 7 cabeças com 10 chifres, né, na verdade, né? A totalidade do poder, que é o número 10 também. Só que essas 7 cabeças sim simboliza um grande poder. Já o número 8 é um simbolismo mais cristão. É um dia depois do 7. Se o 7 é a plenitude da religião judaica, quando Deus descansou, o 8 é um dia depois, é a ressurreição. É o começo da nova vida. Se até o 7 vai a nova vida, o começo da nova vida é o 8. É um depois do 8, né? É um depois do 7, né? É um simbolismo cristão. Supera a totalidade do 7, porque mostra a realidade divina na terra, a ressurreição. Por isso que o pessoal sempre fala no Evangelho, 8 dias depois, ao 8 aí, né? Quer dizer, para nós, o domingo é mais importante que o sábado. Não é o sábado que é mais importante, o sábado é mais importante para os judeus. Em algumas religiões que se dizem cristãs e que seguem os judeus, o Antigo Testamento somente, né? Mas para nós cristãos, católicos principalmente, o domingo é mais importante, porque é o dia da ressurreição de Jesus, né? É o 8º dia. 8 dias depois, como fala João, capítulo 20, versículo 26. As bem-aventuranças que expressam o reino de Deus são 8 também, conforme o texto de Mateus, capítulo 5, versículo de 3 a 10. São as 8 bem-aventuranças. Enquanto os 10 mandamentos são a parte mais importante do Antigo Testamento, as bem-aventuranças são a parte mais importante do Novo Testamento. E, portanto, são 8, segundo Mateus capítulo 5. O 8 simboliza, então, o mundo definitivo, porque superou o 7, né? É o mundo definitivo. A transfiguração de Jesus, em Lucas, capítulo 9, versículo 28, a transfiguração se dá 8 dias depois. No Evangelho de Lucas, indica que Jesus vai se manifestar aos discípulos e vai manifestar a realidade definitivamente nova, totalmente nova para o ser humano, que é a transfiguração. E o 8º dia é o primeiro da semana, é o começo do reino messiânico, né? É o começo do novo tempo que Jesus inaugurou. Por hoje, nós vamos terminar, porque o número 7 é importante, o número 8 para nós cristãos também. Nós vamos continuar os números 10, 12, 14, 24, 153, vamos continuar a reflexão sobre os números, que a gente vai entender muita coisa
na Bíblia. Vamos agora para o quadro. Hoje, então, nós refletimos sobre esses três números, 7, esses dois números, né? 7 e 8. Porque o 7 é um número muito importante, pois nós gastamos mais tempo falando sobre ele. Nós temos aqui agora, então, os textos onde você poderá encontrar alguma coisa interessante sobre o número 7. Não são textos exaustivos, tem mais textos que falam sobre isso, né? Mas eu não vou colocar todos os textos porque seria difícil, né? Gastar muito tempo. Mas então estão aqui alguns textos importantes sobre o número 7. Esse texto aqui, ó, é Apocalipse 2, 3. É o capítulo 2 e o capítulo 3. Se você não viu o nosso vídeo sobre citações bíblicas, vai lá ver. Então, o número 7 tem todos esses textos, né? E o número 8, que é o número menos importante, é importante para nós cristãos, tem esses dois textos, os três textos que falam sobre o oitavo dia, o dia seguinte, como fala no primeiro dia da semana, é o oitavo dia, né? É o oitavo dia, porque o primeiro domingo da semana é domingo, né? Depois segundo dia. Mas de domingo a domingo, um domingo é o oitavo, o último domingo é o oitavo, né? Então, esse é o simbolismo do número 8. É quando os cristãos celebravam a Eucaristia, que no começo era chamado de fração do pão. Depois foi chamado de Eucaristia, depois foi chamado de missa. E está até hoje sendo chamado de missa. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso também. Mas, por hoje, é só. Deus abençoe a todos, que todos consigam caminhar comigo nesse aprofundamento da palavra de Deus. Um abraço para todos.